A República e o caos. Que lições nós podemos tirar dessa crise brasileira? A quem interessa fazer a população desacreditar na política? É possível ter esperança diante desse cenário? Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia o mestre em Ciências Políticas, Esaú Rômulo. Professor, obrigado pela presença aqui na Difusora. Obrigado, eu que agradeço. Professor, não é preocupante um quadro como esse que nós estamos vivendo? Quer dizer, nós temos ao mesmo tempo as instituições extremamente fragilizadas, uma presidência que está aí hoje sub judice, podemos dizer assim, instituições superiores como o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, que também contribui nesse cenário, digamos assim, de falta de esperança das pessoas, mas esse é um cenário um tanto quanto perigoso, não? Ele é perigoso, principalmente porque nós estamos vivendo uma ressaca política, né? O ano de 2016 foi consagrado como um ano de ruptura democrática e que nós temos dito há algum tempo já é que o processo de impeachment ele não soluciona as coisas, ele abre na realidade novas incógnitas e novas dúvidas. E como você colocou, essa descrença nas instituições, nos partidos políticos e no próprio sistema eleitoral, ela abre espaço para discursos mais totalitários, discursos mais conservadores e coloca de fato a nossa democracia, que é vista do ponto de vista internacional como uma democracia frágil, coloca essa democracia em xeque mais uma vez. Nós observamos durante um tempo do impeachment, por exemplo, o movimento de pessoas indo às ruas, não é? Mas agora em que outros escândalos da mesma ordem começam a aparecer através das delações e de outro modo, não se observa essa mesma mobilização. Por que isso acontece? É o desgaste natural dessa situação que vive o país? Aqui se atribui, por exemplo, fatos tão graves virem à tona, mas ao mesmo tempo nas ruas não se tem uma resposta tão imediata quanto no período anterior. Então, quando você tem um foco e quando você consegue substancializar a corrupção, por exemplo, quando você consegue configurá-la no nome de uma pessoa ou de um partido político, fica mais fácil de você tentar mobilizar as pessoas ou grupos. Então, por exemplo, eu levanto uma bandeira de fora fulano de tal, fora partido tal. Então, quando esse partido sair do poder, quando essa pessoa sair de cena, as coisas vão melhorar. E o que aconteceu no Brasil, ficou bastante claro, é que o problema da corrupção ele é algo mais sistêmico, ele é algo que está envolvido em diversos países. Então, como nós vamos construir uma agenda de lutas que foi totalmente inviabilizada pelo próprio desenrolar das investigações da Operação Lava Jato, por exemplo? Uma outra característica diferenciada desse período, professor, não seria o fato de... nós estamos observando, por exemplo, que agora, recentemente, na semana passada, 15 bilhões de reais, pelo levantamento feito, inclusive, pela própria imprensa, 15 bilhões de reais foram distribuídos em programas e emendas aos parlamentares em troca do voto, por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, do fato de não seguir em frente ou não aprovar que o Supremo Tribunal Federal venha investigar o presidente Michel Temer. Daí, o próprio governo responde em nota oficial que isso é absolutamente normal. De outro modo, líderes do governo no Congresso também dizem que é normal, por exemplo, que foi absolutamente normal aquela troca de 20 parlamentares da comissão exatamente para aprovar o que foi aprovado ou rejeitar a continuação dessa investigação. Essa naturalização, esse fato, também não é uma característica diferenciada desse período? Então, do ponto de vista da coalizão de governo, o Temer conseguiu o que a Dilma não conseguiu, né? Que foi, de fato, estabilizar essa relação que era conflituosa entre legislativo e executivo. Mas ficou muito complicado para a gestão anterior, para a gestão que foi impeachmentada, quando você constrói uma coalizão que você fica refém de um partido específico. Então, o problema da Dilma era basicamente que ela era refém do PMDB, ela tinha um vice do PMDB, o presidente do Senado era do PMDB, o presidente da Câmara era do PMDB. Então, nós elegemos um governo em 2014 de centro-esquerda que tentou colocar uma pauta para um legislativo mais conservador. Então, hoje, apesar de todas as denúncias e os escândalos, você vê um executivo, um gabinete um tanto blindado, exatamente porque o que está em jogo aí é uma pauta específica, né? E essa pauta ela vai ser tocada independentemente de quaisquer escândalos. Você vê que os limites para
para a instabilidade desse governo, eles ficam cada vez maiores. Ele consegue aceitar, ele consegue lidar com crises, com escândalos, com grampos, com revelações, com fotos e ainda assim consegue se sustentar. Isso por quê? Porque, de fato, você conseguiu ali, ainda que dessa maneira altamente escrachada, manter uma coalizão que está compactuada aí com uma agenda que não foi votada nas eleições de 2014. Uma sustentação política, inclusive mínima, aí para tentar se segurar no poder, né? Uma outra leitura desse processo se dá em relação, por exemplo, às instâncias superiores da justiça, né? Nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, nós temos o Supremo Tribunal Federal tomando decisões que não eram esperadas, não é? Diante de tantas denúncias, de tantas acusações. Esse não é um outro aspecto a ser lembrado na história, que fica para a história desse período, professor? Sem sombra de dúvida. A ciência política brasileira, nos últimos anos, ela tem dado atenção para o aspecto do judiciário, do ativismo desse judiciário nas próprias instituições, né? Há uma tradição da ciência política brasileira e da América Latina como um todo em estudar essas relações entre executivo e legislativo. Mas o judiciário brasileiro, ele participa demais, né? Ele é sempre muito ativo nessas questões. E se em 2016 a gente acompanhou naquela votação clássica da admissibilidade do impeachment, nós conhecemos o nosso legislativo. Em 2017, com o TSE, a gente descobriu quem são as pessoas que configuram o nosso judiciário. Então, assim, é de fato um ator importante e que tenta gerar ou dar essa ideia de que as instituições estão funcionando, só que a resposta disso para a sociedade civil tem sido muito emblemática, né? Essa judicialização ou atuação mais efetiva do judiciário não se dá muitas vezes porque na política nós sabemos que não há o vácuo, né? Mas pela ausência, por exemplo, dos outros poderes, do executivo, do legislativo? Há uma falta de confiança. As pesquisas em opinião pública já mostram que há uma descrença, de fato, da população brasileira nos partidos políticos e no sistema político como um todo. Então, há aí essa ideia de que o judiciário seria essa nossa válvula de escape para tentar colocar as coisas nos trilhos e efetivamente isso não aconteceu, né? Professor, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia. Com certeza nós teremos aí ainda a sequência desses fatos e esperamos que o país volte a caminhar e que as pessoas possam tirar, que todos nós possamos tirar uma lição desse período, né? Nessa frágil democracia, que a gente possa consolidar aí algo, tirar algum proveito dessa situação para fortalecer essa nossa jovem democracia. Ok, tudo bem. Obrigado.